O estrondo das vaias que saudaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no recente encontro de prefeitos em Brasília não foi apenas um ruído de desaprovação. Foi o estilhaçar de um verniz de aparente normalidade, revelando as profundas fissuras nas engrenagens do poder e as tensões latentes que fervilham nos bastidores da capital federal. Mais do que um mero incidente, o episódio foi o ápice de um complexo jogo de xadrez político, onde o descontentamento municipal com a gestão das emendas parlamentares tornou-se a peça central de uma orquestração calculada. Por trás da cena pública, um emaranhado de agentes, decisões estratégicas e pressões subjacentes convergiu para transformar a celebração em um palco de protesto. O que se viu em Brasília não foi uma reação espontânea e desorganizada de um grupo aleatório. Fontes nos corredores do poder revelam que a mobilização para expressar o repúdio ao governo vinha sendo gestada há semanas. O encontro da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, era o palco ideal, dada a capilaridade da representação municipal e o peso das pautas econômicas e políticas que ali seriam debatidas. A frustração com a retenção de verbas, atribuída diretamente ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, não era apenas um lamento, mas um catalisador para uma ação coordenada. Prefeitos e vereadores, de diversas matizes ideológicas, embora com predominância de representantes da direita e do chamado centrão, compartilhavam uma queixa comum: a paralisia de projetos vitais em suas cidades devido à falta de acesso aos recursos prometidos. A estratégia do governo para lidar com as emendas parlamentares, e que foi um dos gatilhos para o descontentamento, tinha um propósito claro nos bastidores. Após o enfraquecimento do poder de barganha do executivo com a ascensão do orçamento secreto, que dava aos parlamentares maior autonomia na alocação de recursos sem a necessidade de identificação, a equipe econômica e política de Lula buscou formas de retomar o controle. A ideia era criar um mecanismo que, sob a bandeira da transparência, permitisse ao governo identificar os deputados por trás das emendas e, assim, modular a liberação dos valores. O objetivo disfarçado era reativar uma lógica de trocas políticas, um mensalão 2.0 disfarçado, onde o apoio governista seria recompensado com a fluidez das verbas e a oposição penalizada. Essa manobra, porém, esbarrou na resistência do legislativo. A atuação de Flávio Dino nesse contexto foi uma peça-chave na estratégia do Planalto. A decisão de reter cerca de 4 bilhões de reais em emendas de comissão, sob a justificativa de supostas irregularidades ou falta de dados sobre os parlamentares beneficiários, foi uma tática de pressão. Nos bastidores, a expectativa era que, ao secar a fonte de recursos, o Congresso seria forçado a ceder à demanda por maior transparência, entregando ao governo os nomes dos deputados e, consequentemente, o poder de condicionar a liberação das verbas ao alinhamento político. Contudo, essa aposta estratégica revelou-se um erro de cálculo. O Congresso, coeso em sua defesa da prerrogativa de indicar emendas de forma autônoma, manteve-se firme, recusando-se a divulgar os nomes e irritando profundamente a base municipal, que via seus projetos essenciais paralisados. A escalada da tensão não foi obra do acaso. Várias reuniões a portas fechadas precederam o evento em Brasília, com líderes municipais e parlamentares alinhados à oposição articulando a melhor forma de manifestar seu descontentamento. A escolha da vaia como forma de protesto foi deliberada, visando a um impacto midiático e a uma demonstração inequívoca de força. A presença de um público numeroso e representativo, composto por prefeitos, vices e vereadores de todo o Brasil, era a garantia de que a mensagem seria amplificada. A friamente calculada decisão de vaiar o presidente em momentos estratégicos, ao ser anunciado, ao ser chamado a falar e, crucialmente, ao abordar o tema das emendas, demonstra um planejamento meticuloso por trás da cena pública. O próprio processo decisório do governo em relação à judicialização da política
também revela bastidores de um executivo que se sente encurralado. A ausência de uma maioria consistente no Congresso e a dificuldade em construir pontes com as forças políticas emergentes, especialmente a direita, levaram a uma aposta arriscada no Supremo Tribunal Federal, STF, como árbitro final das disputas. Ministros do governo, incluindo Dino, atuaram nos bastidores para levar questionamentos ao judiciário, buscando obter decisões que legitimassem a retenção das emendas e, indiretamente, pressionassem o legislativo. Essa dependência do STF, entretanto, não é um sinal de força, mas de fragilidade política. A estratégia de terceirizar a resolução de impasses para o judiciário expõe a incapacidade do executivo de negociar e articular consensos, um sintoma do esgotamento de sua própria capacidade política. As tensões subjacentes que culminaram na vaia também incluem um descompasso entre a retórica governamental e a realidade enfrentada pelos municípios. Enquanto o governo busca apresentar um cenário de recuperação econômica e social, os prefeitos lidam diariamente com a escassez de recursos, a alta demanda por serviços públicos e a dificuldade de implementar políticas em suas bases. A burocracia excessiva e a incerteza na liberação de verbas federais exacerbam essa dissonância. A fala do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Ziolkowski, criticando abertamente as decisões que limitam o acesso a recursos, ressoou com a plateia porque expressava um sentimento generalizado de desamparo e frustração. Outro aspecto dos bastidores é a percepção, entre os próprios aliados do governo, de que a estratégia de guerra contra o Congresso, liderada por Dino, estava sendo contraproducente. Muitos alertaram que o bloqueio das emendas, em vez de gerar submissão, provocaria revolta e distanciamento. Havia quem defendesse uma abordagem mais pragmática e negociadora, buscando acordos que, mesmo com sacrifícios, evitassem o confronto direto e a paralisia. No entanto, a ala mais ideológica do governo prevaleceu, apostando na pressão como principal ferramenta de articulação. O resultado foi um autêntico tiro no pé, com a vaia pública servindo como um doloroso lembrete das consequências de uma estratégia mal calibrada. A cena em Brasília foi, portanto, o ápice de um complexo enredo de frustrações e cálculos políticos. A tentativa de recriar um modelo de controle sobre o Congresso, a aposta na judicialização como solução para impasses e a subestimação da capacidade de articulação e resistência dos prefeitos e parlamentares de oposição convergiram para um momento de visível descontentamento. A vaia não foi apenas um desabafo. Foi um recado inequívoco dos bastidores da política, um alerta de que as antigas fórmulas de governança não se aplicam mais e que o custo da intransigência pode ser alto demais. Olhando para frente, os bastidores indicam que o episódio de Brasília pode ser um catalisador para uma reavaliação das estratégias governamentais. A vaia, por sua contundência e visibilidade, forçará o executivo a repensar a relação com o legislativo e com as bases municipais. Há a possibilidade de que o governo seja compelido a adotar uma postura mais conciliadora, buscando um entendimento que permita o fluxo de recursos e a estabilidade política. Caso contrário, aprofundar-se-ão as fissuras, gerando um ambiente de ingovernabilidade e acirrando a polarização. Os agentes nos bastidores agora ponderam os próximos passos. O governo insistirá na rota do confronto judicial, ou buscará um caminho de negociação e rearticulação? O futuro do país, em grande medida, dependerá das respostas a essas perguntas, e a cena das vaias em Brasília permanecerá como um símbolo das tensões e desafios que moldam o cenário político brasileiro.